Olá, olá! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo bom com vocês? E aí, sobrevivendo a esse apocalipse viral que nos cerca, que nos circunda. E sou eu, professor Luciano Misael, o Misael, e hoje estou aqui de, sei lá, um pug meio louco, meio doido, né? A pedidos aí de alunos que também não batem muito bem, que são fanáticos por esse cachorro meio estranho, resolvi fazer esse vídeo, né? Usando aí este avatar, já que a aula de hoje a gente vai comentar e vai falar um pouquinho sobre algumas anomalias, resolvi usar esse cachorro que deve ser uma anomalia da ciência aí também, beleza? E já vou pedindo, não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e também, se você tiver novas sugestões aí de avatares para gravar as próximas aulas, deixa aqui no comentário também. Beleza? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela para a aulinha de hoje. Eu vou compartilhar, pronto, vai ser esta aqui, que vamos falar sobre sexo e herança, né? Sobre as características genéticas aí, envolvendo o sexo, né? E a herança sexual, na verdade, né? Por assim dizer, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos pro assunto que é o que interessa, né? Então vamos lá. Vamos começar assim. A gente tem que lembrar que, por exemplo, dentro dos cromossomos, né, que são encontrados dentro de nós, que são os cromossomos? São aqueles filamentos, aquelas condensações, né, fragmentos do nosso DNA, do nosso material genético. E aí dentro desses cromossomos, a gente fala, né, a gente diz que existem os chamados cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos que dão todas e quaisquer características, aí, né, pro seu corpo, faz você ser alto, faz você ser baixo, ser magro, ser gordo, ser loiro, enfim, são todas as características que são dadas a você, são fornecidas pelos chamados genes autossômicos. E existem os chamados cromossomos aí sexuais. E esses cromossomos sexuais vão determinar todas as características sexuais, né, de uma pessoa ou de um organismo, se é macho, se é fêmea, aí, por exemplo, tá bom? Essas diferenças, né, entre machos e fêmeas, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai entender, o que que é um gameta, por exemplo, né, do tipo heterogamético e o homogamético. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar já aqui, chutando o balde já, nós seres humanos, né, os nossos cromossomos sexuais, a gente chama, né, por um sistema de XY, né, o mesmo sistema que encontrado, por exemplo, nas Drosophila solenogaster, né, na mosquinha da fruta lá, da banana, também tem esse mesmo sistema. A gente também vai encontrar em algumas plantas, outros tipos de artrópodes e nos mamíferos, no geral. O que que seria então um gameta, né, um gene aí do tipo heterogamético e homogamético, né? Quando, por exemplo, o meu gene, ele tem, diferenças aí, por assim dizer, e aí ele vai ser do tipo heterogamético. Como assim? No caso, né, na espécie humana, nos mamíferos e na Drosófila, o organismo macho, ele vai ser do tipo heterogamético, né, os gametas sexuais eles serão diferentes, a gente vai ter o X e o Y determinando. Já as fêmeas, elas serão do tipo homogaméticas, tá? Quer dizer, os cromossomos sexuais aí serão iguais, né, então olha só, esse aqui são os cromossomos sexuais, ó, esse é igualzinho a esse, e aí foi batizado, determinado de X. Esse aqui é diferente desse, né? Esse aqui é o X igual a esse aqui, como é diferente, foi chamado de Y. E assim, pronto, está determinada essa herança genética, tá? Então, olha só, como que a gente representa isso na genética, por exemplo, né? Dentro do sistema XY ou qualquer outro que a gente vai estudar. Então, tem um organismo adulto completo, né? Ele é 2A, né? Dois é, grupos genéticos aí dos genes autossômicos, né? Ele é diploide, quer dizer, tem característica do pai, tem característica da mãe, 50% do pai, 50% da mãe, mas
o cromossomo sexual, que pode ser o XX se for uma fêmea ou o XY se for um macho. Nesse caso, né, eu cruzando essas duas ah, mosquinhas aqui, o macho com a fêmea, quais são as possibilidades de genótipos e os fenótipos gerados? Uai, a fêmea ela só vai ter gene do tipo A, né, que é o autossômico, e gene do tipo X, né, porque ela só tem gene X aqui para doar. Já o macho, ele tem os autossômicos dele, mas também ele tem o gene X e ele tem o gene Y para estar doando também. Então, dentro desse cruzamento, a gente pode afirmar que 50% dos filhotes, né, serão diploides, né, a quantidade 2A, e fêmea XX, e 50%, além de 2A, vai ser XY, Y, quase travou tudo aqui, que é do tipo macho, tá? Neste caso, nesse tipo de sistema, ah, o organismo heterogamético é o organismo que vai estar determinando o sexo da sua prole. Como as fêmeas só têm gene X para mandar, não tem muita diferença, ou ela manda X ou ela manda X. Já no caso dos machos, né, se ele mandar X, dá uma fêmea. Se ele mandar o Y, o organismo gerado ali vai ser um macho, né, no caso, na espécie humana, vai ser um menininho aí, por exemplo, tá bom? Já dentro existem outros 2 sistemas também, né, o chamado X0 e o XW, né. Qual que é a diferença? Dentro do X0, ele funciona também como, um sistema heterogamético aqui, né, mas na verdade, o que que acontece? Esse zero quer dizer ausência, falta um cromossomo X, né, falta um cromossomo sexual. Esse sistema ele é observado em gafanhotos, é observado em besouros e em outros artrópodes aí, por exemplo. Então olha só, as fêmeas, elas são homogaméticas, né, então ela vai ter o gene autossômico para doar lá na sua meiose, e tem o gene X, ponto. As fêmeas só têm isso. Agora os machos, eles têm os seus genes autossômicos e têm o gene X, né, mas ele também tem o gene autossômico e também pode gerar um gameta sem o cromossomo sexual. A ausência de um cromossomo sexual, neste caso, a gente vai chamar de zero. Então olha só, se aqui, né, eu cruzar esse X com esse X, eu vou ter XX dando origem a uma fêmea. Agora, se essa fêmea vai mandar esse X, o macho não tem o que mandar, vai ficar somente um X, né, o macho, só a única coisa que vai mandar é o seu genes autossômico, que vai determinar as características restantes aí do corpo. Por não ter a característica sexual, é um macho, né. Então, neste caso, o macho, ele é heterogamético, né, ele tem diferença entre os gametas, e a gente até poderia falar que ele tem uma haploidia do cromossomo sexual, né, ele tem metade aí da característica em relação à fêmea, né, porque ele só vai ter um cromossomo sexual, beleza? Já dentro de insetos, né, outros insetos, dentro de peixes, anfíbios e aves, a gente também encontra o sistema ZW, né, só que esse sistema ZW, diferente do que a gente já viu, a hetero, ah, gametia aí, né, ela vai ser responsável pelas fêmeas. Então olha só, as fêmeas serão do tipo ZW, né, enquanto os machos todos serão do tipo Z. Então olha só, se as fêmeas têm os seus genes autossômicos para enviar, que é o gene A, mas ela pode mandar o gene Z e o gene W. Beleza? O macho, ele só tem o gene W, o gene Z para mandar, desculpa. Então ele só vai mandar o gene Z. Neste caso, fecundou as A com A, 2A, né? Diploidia aí dos cromossomos autossômicos, Z com Z, dá o Zzão, né? Ah, Zzão, Zzão, que vai dar origem a um organismo macho. Agora, se esse Z, né, se fecundar e ele for fecundado com o gene W, a característica ZW é
uma fêmea. Então, nesta situação, no sistema ZW, a heterogametia ela é feita pelas fêmeas. Então, são as fêmeas aqui nesse caso que escolhem o sexo da sua prole, dos seus filhos, né? Não é que elas escolhem, mas a determinação do sexo é feita por elas, né? E aí vai na roleta russa qual é o cromossomo que vai penetrar aí, na verdade vai ser fecundado pelo espermatozoide. Tudo bem? Vamos falar de um caso bem diferente aí que a gente encontra. Não é uma exclusividade das abelhas, né? A gente encontra isso em outros animais, por exemplo, as dáfnias, seriodáfnias, né? Pulga d'água, que é a tal da partenogênese. O que é uma partenogênese? Ela nada mais é do que um sistema haplodiplonte. O que é um sistema haplodiplonte? Que existem organismos haploides e existem organismos diploides. Vamos entender então como que funciona no caso aqui das abelhas, né, nesse sistema de partenogênese. Então olha só, a abelha rainha é a abelha reprodutora, é ela que tem os filhotes. Tranquilo? O que vai acontecer? Por meiose, né, os seus cromossomos aí 2N diploide vão sofrer um processo de meiose e vão formar genes, né, gametas haploides, Ns, normal, ou até aí, né, igual a todos nós, tranquilo? Quando ela se encontrar com um zangão, neste caso o zangão, os seus gametas, ele não faz por meiose. Por que que ele não faz por meiose? Porque os zangões, eles são haploides. Ao invés dele ser 2Ns, né, nesse caso aqui, vamos imaginar assim, vamos imaginar que a abelha ela tenha 8 cromossomos sexuais, a fêmea, né, que é diploide. No caso, o macho ele só vai ter 4, ele tem a metade, e mesmo assim sobrevive? Mesmo assim, tendo metade da quantidade de cromossomos, sobrevive, neste caso. Então, como ele já tem a metade dos cromossomos, se ele sofrer meiose, ele teria só 2 cromossomos para enviar. Então, nesse caso, ele sofre mitose, ele sofre cópias, né? Os seus espermatozoides aí são gerados cópias do próprio zangão, né? Não tem muito o que fazer. Tranquilo? Então, olha só, esse gameta, esse espermatozoide que o zangão produzir, né, que é um gameta N igual à haploidia do zangão, quando isso aqui for fecundado com a fêmea, né, com o óvulo da fêmea, vai estar dando origem a uma larva. Ponto. Esta larva, que é diploide, que é 2Ns, o que vai acontecer? Se ela for alimentada, né, com uma nutrição diferenciada, à base de geleia real, né, uma geleia mais nutritiva, com proteínas diferenciadas aí, essas abelhas elas se transformarão em abelhas rainhas, né? Então ela vai conseguir crescer bem, vai conseguir se desenvolver bem e vai conseguir ter filhotes, né? Sair da colmeia e procurar novas colmeias, né? Criar suas próprias colmeias. Agora, se dessa fecundação esse organismo for nutrido com a geleia normal, a geleia comum, né, sem ser a geleia real, todas as abelhas formadas serão operárias. E essas operárias serão as responsáveis em alimentar a prole da fêmea rainha, né, a construir colmeia e buscar néctar, grão de pólen, enfim, né, as operárias são quem faz tudo lá dentro, né, tirando a parte reprodutiva, elas fazem tudo dentro da colmeia, né, por isso que elas são extremamente importantes. Então repara que maçantemente, né, a população das abelhas, elas são fêmeas, né, tanto de abelha rainha como as operárias, todas as operárias são fêmeas. Professor, mas como que gera então um zangão? É simples, se, né, dos gametas produzidos pela fêmea, né, algum deles não for fecundado, não tiver espermatozoide, esse óvulo sozinho, o haploide, ele não é descartado, não morre igual na espécie humana, por exemplo, né, que todo mês a mulher ovula e se não é fecundada, ela elimina na menstruação. Aqui não. Esse óvulo que não for fecundado, ele também vai ser alimentado,
né, e ele vai dar origem a um zangão, né, por um processo chamado de partenogênese. Então, neste caso, o zangão ele haplóide e ele não precisou ser fecundado. Tanto é que eu falo, o zangão é zangado porque ele nunca foi fecundado, né? Ou tem outras versões aí desta frase, mas é isso, o zangão é zangado porque ele nunca foi fecundado, ele é um organismo haploide, não teve espermatozoide para fecundar, até porque se acontecesse, ele não seria um zangão, ele seria ou uma operária ou uma abelha rainha, tá bem? E vamos lá, continuando. Existe uma coisa na espécie humana, né, em outros animais também, chamada de cromatina sexual. É uma identificação do sexo que pode ser feita pela célula, né? Essa hipótese aí, ela surgiu por uma pesquisadora, ah, Lyon aí, né? E dentro dos estudos dela, ela fala assim, ó, apenas um dos cromossomos X presente na célula, ele é ativo. O outro cromossomo X, né, eles são inativos e, na verdade, eles são condensados, eles se concentram, né, dentro da célula e eles acabam formando aí o que a gente chama de corpúsculo de Barr, né? Então esse corpúsculo de Barr, que seria essa estrutura aqui, ó, dentro da minha célula, dentro da minha carioteca aqui, né, do envelope nuclear, lá dentro do meu núcleo, poderia ser formado esse cromossomo condensado chamado de corpúsculo de Barr, tranquilo? E daí? E daí, o que que ela quer dizer com isso, né? Qual a ideia dela com isso? Que se, uma pessoa, né, para descobrir se ela tem esse corpúsculo de Barr ou não, ela tem uma formulinha que é o número de cromossomo X menos um. Então, no caso dos homens, que tem apenas um cromossomo X, se eu substituir um por um, né, um menos um é igual a zero. Neste caso, ó, dentro do corpúsculo de Barr, nas células humanas aí, masculinas, né, vão ser igual a zero, porque só tem um, então não tem. Né? Diferente das mulheres, que como elas têm dois cromossomos sexuais, X, né? Então seria 2 menos um é um. Neste caso, o que que vai acontecer? Toda a identificação, todo o exame que for feito, né, de identificação de tipagem aí sexual e tudo mais, e for encontrado um corpúsculo de Barr, né, quer dizer que obrigatoriamente aquela pessoa ela é uma fêmea, né, uma menina aí, por exemplo, tá? Ah, mas isso aí não dá para saber, quando nasce olhando lá para o testículo, né, se tem um testículo, tem um pênis, é um homem, se não tem, é uma mulher? Isso, naturalmente, normalmente, é fácil identificar dessa maneira, mas existem anomalias, existem casos que não é identificado com tanta facilidade, né, uma malformação aí genital e tudo mais. E aí uma das técnicas usadas seria da observação do corpúsculo de Barr, né. Se tiver o corpúsculo de Barr, é porque é uma menina, né, uma fêmea, porque ele tem, um cromossomo condensado. Agora se não tiver, é um menino, né, é um rapazote aí presente. Tranquilo? Ainda dentro dessas pesquisas, né, como eu comentei, ela é usada para quê? Caso você tenha uma dúvida sexual, dá para saber? Dá, usando essa técnica, né. Dá para fazer também, e é feito em muitos casos, para detectar fraudes em atletas nas Olimpíadas, né. Atleta que se diz ser mulher e às vezes parece ser homem, vai lá e faz um teste, de cromatina sexual, e aí vai identificar, se tiver o corpúsculo realmente é uma mulher, se não tiver é um homem, né, disfarçado ali que está querendo competir por um certo país e aí, né, vai ganhar medalhas e tudo mais, e aí vai ter uma competição desproporcional, beleza? Só que também a gente tem, né, dentro dessas pesquisas das cromatinas sexuais, um importante estudo para as anomalias sexuais, né, para as malformações que acontecem
relacionadas a esse cromossomo sexual, na espécie humana principalmente, tá? É o que eu vou falar aqui, nesse caso. Essas anomalias, esses defeitos vão acontecer por um defeito, né, um processo na meiose chamado de disjunção. O que que seria isso? Né, na meiose, ao invés de, por exemplo, aqui eu tenho um cromossomo X, né, uma mulher aqui nesse caso, XX. Ao invés desse cromossomo, né, na hora que gerasse a célula, cada X iria para uma célula, para o lado, né, então aqui teria um X de coloração preta, aqui teria um X de coloração cinza, e aí seria fecundado ou por um outro X ou por um outro Y, gerando uma pessoa. Pode acontecer o quê? De mandar dois cromossomos para um lado, né, dois cromossomos sexuais para uma célula e a outra célula não mandar nada. E aí? E aí que a gente vai ver que tem alguns problemas, né? Então vamos partir do princípio. Peguei aqui um caso de uma mulher, né, normal, autossômico, ela é diploide, tem toda a quantidade de cromossomos e ela é mulher porque é XX. Vai ter filho com um cara normal também, aparentemente, 2A, né, tem os seus cromossomos autossômicos completos e é homem porque ele é XX. XY, desculpa, tá aqui, ó. O que que vai acontecer agora? Quais são as possibilidades? Caso essa mulher, né, na meiose, na produção aí dos seus gametas, dos seus ovócitos, né, dos seus ovos, sofra aí o processo de disjunção, pode acontecer isso aqui, ó. Então ela pode mandar para uma célula todos os cromossomos sexuais, ela dividiu os autossômicos, ó, A e A, mas ela mandou todos os cromossomos sexuais para uma célula só, e a outra célula ficou sem nada, tá vendo aqui? No caso do homem, autossômicos, e os sexuais vai mandar normalmente XY, cada um para um lado. Cada uma desta anomalia vai trazer um problema, né? Vai trazer uma síndrome aí de formação do princípio do quesito sexual. Então, por exemplo, eu vou ter um gene, né, que é o autossômico 2A normal, XXX, triplo X. Eu vou ter o XXY, né, essa possibilidade, porque eu tenho dois cromossomos X aqui. Neste caso que não manda nada, eu tenho aí, né, a formação do X0, né, ausente de um cromossomo, porque só veio do pai nesse caso, e tenho o X não, na verdade o Y0, porque foi o pai que mandou, a mãe não tem nada para mandar. E a gente vai ver que aqui tem um certo problema aí, tá? Então vamos lá falar do primeiro problema, que é a trissomia do X, né? Uma pessoa com 44 cromossomos sexuais, ah, autos, cromossomos autossômicos, desculpa, mais 3 cromossomos sexuais. Tranquilo? Neste caso, ele tem 47 cromossomos, né? Igual está representado aqui nesse cariótipo. Ao invés de ser uma pessoa com 46 cromossomos, que é o normal, né? O 44 autossômicos e mais 2 sexuais, essa pessoa aqui, ela tem um cromossomo a mais ah, do X, né? E aí a gente vai chamar essa síndrome de síndrome do triplo X ou trissomia do X. Vamos lá. Todas as pessoas que nascerem aqui serão do sexo feminino. Por que do sexo feminino? Porque não tem Y, né? Então, sexo feminino. São geralmente férteis, então elas conseguem aí ter filho normalmente, né? Com uma certa facilidade, vamos dizer assim, mas elas podem ter um certo grau de retardo mental. Tá? Então, são mulheres que podem ter retardo mental quando nasce com a síndrome do triplo X. Nesta situação, neste caso, essas mulheres elas terão dois corpúsculos de Barr. Então, se eu fizer um exame de cariotipagem, né, de análise dos cariótipos de uma mulher, né, com essa característica, eu vou encontrar dois corpúsculos de Barr nelas, tá? Então tá aqui um desenho esquematizando, mostrando todos os cromossomos da pessoa, né? Esse aqui é o que a gente chama de cariótipo, quando a gente organiza os cromossomos. Eu quero que você repare que o último par de cromossomos aqui, né, XY, nesse caso o X, eu tenho três, né? Então eu identifico desta maneira que é uma trissomia do cromossomo X. Agora, se a pessoa,
né, tiver essa possibilidade, né, 44XXY, quer dizer, ela tem 47 cromossomos e o XY, a gente chega numa síndrome chamada de síndrome de Klinefelter. Que é essa síndrome de Klinefelter, né? Na verdade, ela só vai acometer a homens, né? Por quê? Porque tem esse cromossomo Y aqui. Esses homens normalmente eles terão grande estatura, serão homens bem altos aí, porém os seus membros serão desproporcionais, muito grande ou muito pequeno, né? Os dedos aí, enfim, vai ter uma desproporcionalização dos seus membros. No caso dos homens que nascem aqui com Klinefelter, o testículo é atrofiado, consequentemente são estéreis, não vão conseguir ter filhos, não vão conseguir se reproduzir, tá bom? E neste caso, esses homens eles têm aí a presença do corpúsculo de Barr. Por quê? Porque eles têm dois cromossomos X, né? Tem o XX aqui. Lembra? Para saber se tem o corpúsculo de Barr, eu faço a quantidade de X menos 1. Nesse caso, eu tenho dois XX, né? Então seriam 2x menos 1. Nesse caso, eu vou ter apenas um corpúsculo de Barr, que vai me indicar a síndrome de Klinefelter, ok? Existe a síndrome de Turner, né? O Turner é o X0, é aquele cromossomo lá que a mulher não mandou o cromossomo sexual, tá? E aí, neste caso, em Turner, né, a gente vai ter essa situação aqui do cariótipo, somente um cromossomo sexual X e nada mais, por isso que é o zero. No caso do homem, né, Y0, esse homem ele não morre, não completa a gestação, tá bom? Só a síndrome de Turner só tem quem for mulher. Então, o sexo aqui é do tipo feminino. Essas mulheres elas terão baixa estatura, serão baixinhas, né? E elas vão apresentar uma prega no pescoço, que também é conhecida aí como pescoço alado, né? Então é mais alargado aqui o pescoço, tem uma prega maior, que é uma característica aí da síndrome de Turner. No caso dessas mulheres, elas também serão atrofiadas, né? Ah, os seus ovários, igual o Klinefelter, por exemplo. Então, ela não vai conseguir ter filho, ela é uma mulher estéril, tá? Nesse caso, o corpúsculo é negativo, né? Por quê? Porque eu tenho X, apenas um único X aí, ah, presente, né? Se a gente fizer a conta, X menos um lá, no caso de uma mulher, né, que deveria ter o XX, não bate, não dá certo, essa questão do cariótipo. Não vai ter, né? Mesmo ela não tendo o cromossomo X, o corpúsculo, né, condensado, né, o corpúsculo de Barr, ela continua sendo mulher por conta disso, tá? Por conta dos seus genes aí que são enviados por conta desse cromossomo sexual que ela recebe, né? Porque o cromossomo Y, que dominaria, que colocaria suas características, ele é ausente nesse caso. Tudo bem? Dando continuidade, então, também existe um problema, que esse problema pode acontecer no homem, né? Lá na espermiogênese, né? Na formação aí dos espermatozoides, ou da espermatogênese, aí também, como é falado, também pode acontecer de um espermatozoide ele manda dois cromossomos sexuais, no outro ele manda um, né? E aí pode acontecer dele mandar dois cromossomos Y, né? E aí por isso a gente chama de síndrome do duplo Y. Só vai acontecer em homens, né? Então esse cariótipo é de um homem obrigatoriamente. Eles são férteis, porém foi identificado aí através de estudos que essa síndrome do duplo Y, ela está presente em números muito grandes aí em presidiários, né, de alta periculosidade, pessoa bem violenta mesmo, tipo serial killer, né, o que está sugerindo aí, através do estudo, que as pessoas duplo Y, elas apresentam uma exacerbação de agressividade. Que é isso? Uma agressividade mais acentuada, né? E aí, por isso, talvez essas pessoas serial killers, ou
muito, ah, perigoso, né, sejam tão agressivos aí, por conta desse cromossomo sexual a mais, beleza? E é isso, pessoal, vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. E é isso, né, se gostou, deixe seu like, deixe seu joinha, e escreva aqui nos comentários os próximos avatares para as aulas e se inscreva no canal aí para dar aquela força para ajudar mesmo aí, tá bom? E é isso, pessoal, um grande abraço e fui, hasta la vista.